Oi, gente. Então, aqui vamos para a aula 4 de Behavioral Finance, né? Na aula 3, a gente viu alguns papers empíricos que mostravam evidências de que o modelo canônico, às vezes, pode falhar. Então, a gente primeiro viu o paper do Schiller, que falava, que mostrava um gráfico onde deixava bem claro que no mercado tem mais volatilidade do que o modelo canônico sugeriria ter, né? Bem mais volatilidade. Aí a gente viu o paper do Mary Prescott sobre o Equity Premium Puzzle, né? Então, na média, o mercado de ação rende 6% ao ano a mais do que um ativo livre de risco. E aí, a gente vai lá no modelo canônico de consumo e investimento, e para justificar uma diferença tão grande, você teria que ter um investidor com uma aversão ao risco muito alta, para ele topar comprar, que uma aversão ao risco que faria com que, para ele topar comprar ação, a ação teria que dar, na média, 6% ao ano a mais do que o bond. A hora que você vai tentar calcular lá no modelo qual que é o alfa, era um parâmetro alfa lá de aversão ao risco, que o investidor tem que ter para, em equilíbrio, ele exigir um prêmio tão grande, era um alfa muito grande e real. Era um alfa lá no paper. Depois tem outros trabalhos, até chega que é um alfa de 80, 90, 100, até maior. E a evidência de laboratório indica que um alfa razoável é de até 10, vai estourando até 10. Tá? Aí depois a gente viu o paper do Fami French, que mostram que o CAPM, hora que a gente aplica ele para portfólios que são baseados na razão book to market de cada empresa. Então, tem um portfólio com um monte de ação com high book to market, com as maiores razões book to market. Aí tem o portfólio 9 com razão book to market um pouquinho menor. Portfólio 8 com empresas com razão book to market um pouquinho menor. E o 1, as empresas com as menores razões book to market. Tá, separa a ação de acordo com a razão book to market passada, né? Então, monta o portfólio hoje. Aí, você vai lá, calcula o beta de cada um desses portfólios, calcula o retorno médio. O CAPM ia falar que a gente tinha que ver, hora de plotar, a gente tinha que ver uma relação positivamente inclinada. Quanto maior o beta, maior o retorno médio. E nesses portfólios montados, olhando para a razão book to market, a gente vê o contrário. Então, o CAPM falhava aí. Né? Aí a gente viu dois papers que mostravam estratégias de trade que aparentemente davam retorno positivos, e a estratégia não tem nada de muito complicado, nada de ter que prever o futuro. Era estratégia que olhava para a variável passada, que é o desempenho de cada empresa no passado. Aí um artigo mostra que quando a gente ranqueia as empresas de acordo com o dividendo no passado, e esse passado é um passado de 3 anos, então é uma janela meio longa para trás, as empresas que foram relativamente, aqui é no relativo, né? É sempre no relativo. As empresas que foram relativamente bem no passado, nesse passado longo, tendem a reverter, a ir relativamente mal no futuro. E vice-versa. Quem foi relativamente mal, tende a ir relativamente bem, no passado longo. Aí tem um outro artigo que fala, olha, se a gente olhar para um passado mais curto, de até um ano, aí é o contrário. Aí quem foi relativamente bem, tende a continuar indo relativamente bem. E quem foi relativamente mal tende a continuar indo relativamente mal. Isso daí, essas evidências incomodam um pouco a hipótese de mercado eficiente, porque, poxa, parece que tem um jeito fácil, então, de ganhar dinheiro olhando para a variável para trás.
Por que o mercado não está olhando para isso, não está precificando já e desaparece esse retorno fácil, esse dinheiro que está na mesa, né? Tá. Hoje a gente vai continuar. E eu não consegui manter chegar no 15 minutos, que é a minha meta. Sei lá se vai dar, tudo bem. Eu acho que vai ficar ao redor de 20, aí tudo bem, vamos lá. Hoje, então, eu vou falar de exemplos bem específicos de empresas onde aparentemente o preço delas estavam errados e ficaram errados por um tempo meio grande. Cada paper que eu vou falar é um exemplo de uma empresa cujo preço ficou aparentemente errado por um tempo meio grande. E os papers foram bem publicados como um exemplo. Por quê? Porque, poxa, mostrar, argumentar que um preço está errado é uma coisa que é muito complicada. Como é que você está falando que está errado o preço? Então, o que esses papers fazem de muito legal é argumentar de maneira relativamente bem clara de que o preço está errado e ficou errado por um bom tempo. E aí basta um exemplo, basta um gráfico e acabou, está colocado um bom paper ali. E é muito bem publicado, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, está aqui a minha tela. Perfeito. O mapa, o nosso mapa, a gente já passou por aqui, e agora a gente está aqui, nessa caixinha azul clara, já falamos aqui na aula anterior, e agora a gente vai para cá, que é a aula 4. Né? Então, a gente vai chegar agora aqui. Bom, primeiro paper. 1990 no JFE. É um paper que, na verdade, aqui tem exemplos, tem 2 exemplos de preço aparentemente errado. Eu vou falar sobre um deles, o outro é análogo. Eu vou falar sobre um par de empresas aqui, que é a Royal Dutch e a Shell. Tá? Qual que é a história aqui deles, então? Seguinte, a Royal Dutch e a Shell, elas estavam embaixo de uma holding única. E o que acontecia com a Royal Dutch com a Shell era o seguinte, todo o dinheiro que a Royal Dutch gerava vinha para essa caixa aqui, essa holding. Todo o dinheiro que a Shell gerava vinha para essa holding aqui. Então, elas geravam dinheiro, cada uma delas, ia tudo para a holding. A holding depois pegava 60% do dinheiro daqui e mandava para quem tinha ação da Royal Dutch. E 40% do dinheiro daqui, desse total, e mandava para quem tinha ação da Shell. Era isso daí que acontecia. O paper fala que era uma coisa bem clara, super estável. Então, vamos chamar de PI aqui, toda a projeção que o mercado pode fazer do dinheiro que vai entrar na holding, ou seja, que vai vir daqui mais daqui. PI, então, é o dinheirão total aqui, hoje e no futuro, é a projeção desse dinheiro hoje e no futuro, né? Quanto que deveria valer, então, uma ação da Royal Dutch? Deveria valer 60% de PI, né? PI, imagina que PI, eu falei que é a projeção, imagina que PI é esse dinheirão trazido a valor presente já, né? Então, é o valor presente desse dinheirão aqui, do fluxo inteiro dele. Então, a ação da Royal Dutch devia valer 60% de PI, dividido pelo número de ações da Royal Dutch. Tá. E a ação da Shell deveria valer 40% de PI, dividido pelo número de ações da Shell. Tá? Aqui a inteligência é que a gente tem uma relação que tem que valer, que a gente não tem que saber PI, saber se o mercado está projetando PI certo ou errado.
Isso daqui seria impossível. Mas o que a gente tem que ter é que, igualando π aqui com π aqui, o que a gente tem que ter, e colocando o número de ações da Royal Dutch e o número da Shell, a gente chegaria numa relação que o preço da Royal Dutch, dividido pelo preço da Shell, deveria dar esse número aí, constante. Tá? E quanto a isso, não tem muita dúvida. Né? Passando os 6,2 para o outro lado, a gente chega aqui, essa continha aqui, então o preço da Royal Dutch dividido pelo da Shell, tudo isso daqui dividido por 6,2, deveria estar sempre ao redor de 1. Não exatamente 1, porque tem fricção de mercado um pouquinho aqui e ali, assim, mas ao redor de 1, estavelmente. E eles apresentam esse gráfico aqui. Ó. Durante 4 anos, daqui até aqui, ficou bem abaixo de 1. A Royal Dutch ficou operando a um preço bem descontado. 20% aí chegou até, na média, durante um tempão. Né? Poxa vida, por quê? Aí eles argumentam que, assim, uma coisa será que tinha alguma incerteza quanto a esse combinado aí, e aparentemente não. Tá aí. É uma evidência curiosa, né? No mínimo curiosa. Né? Outro paper, Journal of Finance 2001. Tá? Esse paper é um gráfico também. Então, tinha uma empresa lá, a Entremed, que era uma empresa de remédio, um laboratório que desenvolvia remédio, e que estava pesquisando um remédio contra o câncer. Tá? Aqui a gente está, então, em 97, outubro de 97. A gente vai aqui até o gráfico final de 98. Bom, a Entremed, a ação dela, operava ao redor de $10 aqui. Ó. Até chegou aqui até a 8, voltou aqui para 10. Beleza. No dia 28 de novembro de 97, saiu uma reportagem na Nature, que é uma revista especializada aí, né? Falando que a Entremed tinha provavelmente descoberto um remédio muito bom contra o câncer. Quando saiu a reportagem na Nature, a ação bombou. Ela foi aqui de 10, vai para 15, ao redor de 15, aumentou 50%, um pulo gigante, né? Gigantesco. Depois aqui teve uma volatilidade, caiu. Será que é remédio mesmo? Acho que é. Não sei se é. Mas, de qualquer maneira, a ação estabilizou aqui, o mercado avaliando, né? O mercado avaliando a notícia. A ação estabilizou aqui, sei lá, começou a tradar ao redor, aqui ela foi subindo devagarinho, ao redor de 13, né? Bem acima do que ela estava. Então, parece que foi uma notícia que real, que o mercado, depois de algum tempo, entendeu como real. Um impacto grande aqui. Aqui não parece muito grande, porque o que eu vou falar depois, se vai vir aqui, a escala acaba atrapalhando, mas o impacto aqui é um impacto muito grande. Legal. Aqui o pontilhado é o volume, então teve um aumento de volume mesmo. O que aconteceu aqui? Aqui foi 4 de maio, foi um domingo. Na verdade, o 4 de maio foi a segunda-feira, mas no domingo anterior, saiu na capa do The New York Times, no domingo, uma matéria falando exatamente o que estava aqui. Nenhuma novidade, só relatando aqui o que tinha saído na Nature. O mercado abriu na segunda-feira e a ação que estava ali em, sei lá, 11, 12, ela foi para 50. Provavelmente o que aconteceu é que um monte de gente que viu a matéria aqui do New York Times foi lá e comprou.
Era uma ação não tão grande, com uma liquidez limitada, o preço explodiu. Bom, até aqui você fala, bom, tem aqueles agentes aí com behavioral biases, que depois a gente vai falar de cada um deles, que saíram comprando e o preço explodiu. Tá mostrando aí que tem gente enviesada que com alguma liquidez não muito grande pode mexer no preço. Tá mostrando mais do que isso, porque vejam aqui, aí a gente esperaria que os investidores profissionais, os arbitradores, fariam o preço voltar daqui para cá rápido. Daqui para cá rápido, mas não fizeram. Os arbitradores entram provavelmente aqui, começam a vender, o preço vem caindo, mas de repente o preço para de cair. Aparentemente, alguma restrição à arbitragem começou a acontecer aqui, que os arbitradores não conseguiam jogar o preço daqui para cá. E o preço ficou errado. Por que está falando que ele estava errado aqui? Porque aqui não teve notícia nenhuma. Nenhuma. A única coisa que teve aqui foi uma divulgação mais ampla do que já estava aqui. E todo mundo que trade essa empresa, que é profissional, deveria já saber essa notícia que estava aqui, né? E aí quem não sabe, quem ficou sabendo por aqui, que foi lá e comprou, bobamente, mas o mercado eficiente, com os arbitradores, deveriam ter sido capaz de jogar para cá de novo meio rápido. Mas não, ficou por aqui um tempão. Um tempão por um preço de 11, ficou rodando ao redor de 30 aí, depois veio para 20, por um tempão. E aqui é uma data que depois veio uma notícia de que talvez aquele remédio não funcionasse tão bem, mas o ponto todo está aqui, nesse pulo e na demora para voltar, ou na verdade, no fato aqui de que no gráfico nunca voltou ao ponto original. Tá? Uma outra história, também muito curiosa, aqui publicado no JPE em 2003, né? Lamont and Taylor. Bom, qual que é a história aqui deles? Seguinte, tinha um grupo de empresas, a Tricom. A Tricom tinha um monte de empresa embaixo dela. E um monte de empresa aparentemente boa, o artigo conta, um monte de empresa que valia bastante. Uma delas era a Palm, que produzia o Palm Top. Para quem tem mais de 40, acho que pode lembrar do Palm Top. Era um computadorzinho de mão, assim, que tinha uma agenda, tudo. A Palm produzia o Palm Top e a Palm era da Tricom. Em março de 2000, a Tricom resolveu fazer um carve-out da Palm. O que é um carve-out? Ela pegou a Palm, desmembrou dela e fez um IPO da Palm no mercado. Então, abriu o capital da Palm para o mercado ali. Então, as pessoas conseguiriam, a partir da data ali de março, comprar a ação da Palm, que antes não dava. Só que, naquele momento, a Tricom ela colocou um tanto limitado de ação da Palm no mercado. E ela ficou com um tantão para ela. E ela falou, olha, numa data futura, até o final do ano, ela falou, eu vou fazer o spin-off. Significa o quê? Eu vou pegar essas ações que eu tenho aqui comigo da Palm e vou distribuir. Distribuir como? Ela falou, eu vou pegar para cada pessoa que na data do spin-off, que vai ser até o final do ano, tiver uma ação da Tricom, eu vou dar 1,5 ação da Palm. A Tricom anunciou isso daí para o mercado. Tá? Então, em março de 2000, um monte de gente começou já a negociar a ação da Palm, por causa do carve-out. E a Tricom falou, olha, quem tiver uma ação da Tricom, lá na frente, no final do ano, vai receber 1,5 ação da Palm, além disso. Bom, a Tricom era uma empresa lucrativa, ela tinha embaixo dela um monte de empresa lucrativa. Então, o preço da Tricom, a partir do momento que ela anunciou isso daqui,
deveria começar a valer pelo menos 1,5 vezes o preço da Palm. Por quê? Porque uma ação da Tricom, em algum momento do futuro próximo, ia dar direito a 1,5 ação da Palm, mais todo o fluxo de caixa que viria das outras empresas da Tricom. Né? É isso daí. O paper, então aqui, a ação da Tricom teria que valer pelo menos 1,5 vezes o preço da Palm. E aí o paper, ele monta o gráfico, que eu vou mostrar agora, e o eixo Y está o quanto que a Tricom vale em relação a 1,5 vezes o preço da Palm. Né? Então, quando aqui é a data do anúncio do carve-out e do spin-off. É aqui, ó, essa data aqui, ó, começo de março, tá? E aí o mercado começou a poder operar a ação da Palm diretamente e sabia que em algum momento do futuro, poderia ter alguma incerteza, né? Mas em algum momento do futuro próximo ia valer uma ação da Tricom, 1,5 da Palm. E a ação da Tricom ficou valendo $60 no primeiro dia, abaixo do que aquele valor de 1,5 vezes a ação da Palm. Isso foi diminuindo, mas demorou muito tempo para chegar no zero. E zero já é meio ruim, porque zero é igual a 1,5 vezes. Deveria ser um pouco mais de 1,5 vezes, né? Ou mais de 1,5 vezes. Aqui nessa data, a Tricom, que era uma empresa grande, aqui ela anunciou que a distribuição, que o spin-off, que ela daria 1,5 ação da Palm para cada uma da Tricom, é em setembro. Ela anunciou que era um pouco antes do planejado. Aqui ainda estava bem descontado a ação da Tricom, em menos 20 ficou. Aqui, nessa data, o IRS, que é o órgão lá dos Estados Unidos, aprovou a operação toda aqui, aprovou e falou que, na verdade, a data aqui de distribuição seria 27 de julho. Aí a gente pode falar, bom, mas então o mercado esperou para aprovar, né? Se tivesse uma incerteza, tem 2 pontos. Se tivesse uma incerteza, vai aprovar ou não vai, deveria estar rodando aqui ao redor do zero, ou um pouco acima já, né? Porque esse desconto enorme aqui está muito estranho. Um outro fato é que geralmente o IRS aprovava. E aqui no caso da Tricom não teria nada, o paper conta essa história, que levaria a crer que ele não iria aprovar. Isso daqui já era meio que um fato. Então, aí depois, aqui quando distribuiu, aí aparentemente aqui estava tudo bem, que a ação da Tricom estava valendo mais do que 1,5 da Palm, então logo antes, mas demorou muito tempo para chegar a linha aqui acima do zero e ficou muito longe durante um tempo bem razoável, né? O que a gente teria que ter aqui? A gente teria que ter ou o arbitrador comprando, o arbitrador o que ele deveria fazer era comprar Tricom e shortear Palm, né, durante esse tempo. Por algum motivo, ele não conseguiu fazer isso daí com tanta agilidade. O paper mostra que, de fato, o mercado de aluguel de Palm, que é o mercado da onde o arbitrador vai lá, aluga o papel para poder shortear, ele ficou congestionado, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Uma coisa muito importante na restrição à arbitragem é o mercado de aluguel de ação não funcionar direito, tá? A gente vai falar bastante sobre isso daí, que aparentemente é o que aconteceu aqui, tá bom? É isso daí que eu queria falar. Foram os 3 exemplos aqui de preços errados. Tem outros, esses 3 são os mais famosos e bem publicados, tá? Tem outros. A
partir da aula que vem, a gente abre a caixa principal aqui do Behavioral Finance e começa a andar por ela. Obrigado, gente. Tchau. Essa foi a aula 4. A aula que vem é a aula 5. Valeu.